Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, gravando o vídeo de número 223, hoje é dia 28 de abril. E o tema de hoje eu estou usando aqui a lição de número 5, segundo trimestre de 2021, que trata dos dons de elocução. Antes de entrar nos apontamentos aqui, eu gostaria de ler com vocês, desejo ler com vocês, o que temos no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número, vamos ler 12 em diante, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre a tua ação de graças? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Muito bem. Tá aí. Esse é o texto. Eu quero só de antemão dizer o seguinte, né, para aqueles que a gente chama muito agora negacionista, né, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, ou cessacionista, né, que não existe mais para hoje, né, que o que Paulo diz ali não anula a ação ou a manifestação na igreja dos dons espirituais. O que pode anular é a falta de fé, a falta de desejo, de vigor espiritual. Isto sim é outra coisa, não é? Bem, eu estava lendo a lição de número 5, como sempre irretocável, e trata dos dons de elocução, que são os dons de expressão verbal. Eles funcionam como a boca da igreja. A igreja fala, ela se expressa, ela vê e ela age, tem atitudes. E os autores do trimestre, eles separaram em grupos de 3, que eu achei bastante interessante. Eu acho que a primeira vez que ela está sendo apresentada nesse formato, achei muito rico, não é? Então isso trata exatamente da operação desses dons na igreja, que são o ornamento da igreja. Isso é indiscutível, que os dons espirituais são o ornamento da igreja. Pois bem, quando se trata de falar em línguas estranhas, hoje eu digo isso com humildade, que fui batizado com o Espírito Santo sem a ajuda de ninguém, em agosto de 1966, um domingo de manhã, de outono, meio frio, nebuloso, cantando no coro da igreja. Era um coralista na linha de baixos, né? Baixo, barítono, e de repente aquele fogo veio sobre mim e fui batizado naquele momento com o Espírito Santo, confirmado depois mediante as minhas orações e tal. Então eu tenho essa experiência com Deus em relação ao uso dos dons espirituais, todos eles. Eu não os possuo. Se me perguntar qual dom espiritual eu tenho, eu vou dizer, não sei, não faço a menor ideia. A única coisa que eu sei é que consigo enxergar muito bem as coisas na área do espírito e da letra, das escrituras. Tenho essa facilidade, glorifico a Deus. Isso para mim é um presente de Deus, né? Pois bem, é muito comum hoje a gente ver, aliás, o que eu vou dizer daqui para frente é o seguinte, e por que devo dizer isso? Porque a gente sabe que na escola dominical, quando você expõe uma lição como essa, principalmente que trata do dom de profecia, de línguas, não é? O dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, surgem muitas indagações, né? Muitas indagações. Mas tem uma coisa que
tem trazido preocupação ao meu coração, como pastor, como crente em Jesus, exatamente a maneira como se produz sons na igreja, se produz sons ruidosos, estranhos, que não dá para afirmar que seja língua estranha. Que, por exemplo, se você escreve uma canção, gospel, seja lá hino, como você queira chamar, e no meio você, fala uns sons diferentes, emite sons diferentes. Toda vez que canta acontece isso. Os dons espirituais não acontecem de forma sistemática, como alguns querem que isso aconteça. Ele acontece de que maneira? Quando você está inteiramente entregue diante do Senhor, em oração, em humildade, em busca da graça, e principalmente quando você busca tudo isto, não para se levantar na igreja como autoridade, ou ficar debaixo de holofotes para que todo mundo aplauda, veja que você é um servo, uma serva, que tem dons, que é usada por Deus, Se é usado, vai para a rua, vai para fora, vai para a praça, vai visitar, vai ganhar almas para o reino do Senhor. É isso que tem que fazer. Então, nada desses dons espirituais aqui, que tem um papel importantíssimo, não é? Bom, línguas estranhas, eu não queria falar já, mas vamos lá, não é? As línguas estranhas, elas, e Paulo deixou claro aí que são de idiomas ou falas que muitas pessoas não entendem, porque falamos conosco e com Deus. E já tive muitas experiências assim, já tive experiência de falar em língua estranha dentro de um ônibus, só que, uma diferença, ninguém escutou. Eu estava com meu coração transbordando de alegria, e eu falei dentro da minha alma, glorifiquei a Deus, falei em línguas comigo e com Deus. Bem, eu quero explicar algumas coisas sobre isso, porque há muito equívoco. Eu estava verificando aí no Google, procurando ver o que eles falam sobre ser cheio do Espírito Santo. Que uma das, eu diria, a base fundamental para que os dons se manifestem é estar, cada pessoa, cheio do Espírito Santo. E aí é que muita gente se confunde. Basta fazer um barulho na igreja que alguém diz, fulano é cheio do Espírito Santo. Às vezes é engano. Como usam o termo hoje de inteligência emocional, eu acabei tomando esse termo para dizer o seguinte, tem muitas coisas que atuam na inteligência emocional e as pessoas fazem uma trepidação muito grande, muito barulho, lata vazia, mas não responde à realidade. Aí eu fui buscar o que é ser cheio do Espírito Santo e achei 2 equívocos. Não vi nem quem foi que escreveu isso aqui. Tá? Mas o primeiro disse o seguinte, olha que absurdo, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito da mesma forma que alguém sob efeito do álcool é controlado por ele. Pessoa cheia do Espírito é dirigida pelo Espírito na Bíblia. Portanto, a expressão significa ser controlado. Negativo. Tem muita gente que acha que quando a pessoa, o Espírito de Deus nos enche da sua graça e as coisas acontecem, é que estamos dominados pelo Espírito Santo, sabe? Ele dominou, ele invadiu nossa mente, dominou nossa mente, e aí não temos domínio, não temos controle de nada. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não tem nada desse negócio de eu fui tomado e não sei nem o que estava falando, ou de repente Deus falou e eu não consegui segurar. Mentira, isso não é bíblico, isso não é verdade. Razão, inteligência não sai do lugar, está sempre aqui. Eu sei exatamente se Deus quer falar alguma coisa que devo falar, a hora que falar, para poder falar. Não tem nada disso, ninguém está controlado como se tivesse tomado uma 51. Isso não funciona. Segundo equívoco que eu encontrei também, que está muito mais próximo de verdade, mas não tem nada de verdade. Uma pessoa que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo terá como resultado desse processo o fruto do Espírito. Pelo fruto se conhece a árvore. Por isso que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo produzirá frutos do Espírito. Isso não tem nada a ver com o que está lá em Gálatas, não é? O fruto do Espírito, ele é a propriedade daquele que anda nos passos do Senhor segundo as Escrituras. Sujeito bondoso, sujeito, articulador, gosta de ajudar, de contribuir, de colaborar, de cooperar, cheio de bondade, de bons sentimentos, etc. Frutos do Espírito.
O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é encorajar-se para falar com autoridade e ter dele, do Senhor, a confirmação pelas manifestações espirituais através dos dons. É, portanto, revestir-se de coragem e de autoridade. Bem, eu, como sempre fui um crente visitador desde a minha juventude, eu entrei em casa de pessoas endemoniadas, possessas de demônio, das piores espécies que vocês possam imaginar, daquelas que eu pedi a Deus. Eu não queria estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora e principalmente naquela posição, do lado contrário da porta, não daria nem para fugir se eu pretendesse. É nessa hora que não adianta ficar clamando: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me cobre com teu sangue. Não. Jesus é no meu nome que expulsarão os demônios, que falarão em novas línguas, que se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E perceba que isso está intrinsecamente ligado às dificuldades que a gente encontra no exercício da vida cristã. É quando estamos trabalhando, produzindo alguma coisa, que elas acontecem. Veja lá quando os 70 foram enviados. Veja lá quando os 12 foram enviados, né? Se você não vai, as coisas não acontecem. Se você for e tiver fé, o Senhor honra. E já vi Jesus curar muitas vidas através da nossa oração, não por minha capacidade, porque se eu for repetir a oração que eu fiz para ter algum resultado, não vou conseguir nada. Mas é você ter coragem, ter fé, um coração cheio de amor, entendeu? Então isto é, quando você está cheio do Espírito Santo, ou seja, de autoridade de graça, você não fica sentado empoleirado em banco de igreja, sabe, ali esperando o momento de você fazer, dar pulinho, gritinho, se agitar, fazer aviãozinho, teco-teco, seja lá o que for. Eu não quero ofender ninguém com isso. Só quero trazer, claro, o texto da palavra do Senhor. Então, a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, por exemplo, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz um discurso, não é? Em defesa da fé, com resultados maravilhosos, deixando todo mundo boquiaberto, mas está tratando das coisas do reino de Deus. Em Atos 6 e 8, Estevão também cheio de poder e de fé, que se traduz por cheio do Espírito Santo. A maneira como ele, sabe, trouxe, a sua mente aclarou, veio, trazendo coisas lá da antiguidade, da Mesopotâmia, do início dos primeiros passos de Abraão, cheio do Espírito Santo. Deixou todo mundo, sabe, atônito e irritados com ele, não podiam segurá-lo pela sabedoria. E acabaram matando Estevão, apedrejando Estevão, e Saulo estava lá assistindo a isso tudo, né? Atos 13, de 52, discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Não tem medo de partido comunista, não tem medo de perseguição, não tem medo de prisão, não tem medo da morte, porque não está nele. A alegria é tanta no seu coração, na sua alma, que ele é capaz de enfrentar leões. Não por ele, sabe, aquela força que você consegue na academia? Nada a ver, mas é ter coragem e ousadia. Tenham cuidado com essas novidades que acontecem muito por aí, que invadem as nossas Assembleias de Deus, né? Pessoas que querem dominar o seu bel prazer. Já chegaram para mim: pastor, o senhor mandou falar. E quando eu fui observar o que a pessoa tinha dito, não é o que está na palavra de Deus. Então eu disse: então o que eu faço? Eu rasgo a Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia ao que a senhora está me falando. Ok? Então a palavra de Deus é verdade, é espírito e vida. E as coisas que estão aqui nesta lição 5, sobre os dons de elocução, só terão bons resultados se você realmente parar de ser crente de banco de igreja. A igreja não é para esquentar banco, a igreja é para você ir lá, levar alegria às pessoas, aos que estão perto de você, saber quem precisa da sua mordomia cristã, do seu diaconal, do seu diaconato cristão, do seu trabalho, da sua capacidade de realizar alguma coisa. Entenderam bem? Então, o Senhor nos guarde, nos dê força, coragem, ânimo, que a gente possa realmente fazer e produzir algo de bom, não para nós, mas para o reino de Deus. Beijo a todos, grande abraço, não esqueçam de fazer o imposto de renda, eu estou aqui empenhado nisso também.